Características de algumas cidades de Israel. Israel é a nossa videira. Israel é a nação santa, né? E em Israel tinham cidades que representavam verdadeiras personalidades do bem e outras do mal. As cidades, algumas cidades que eu vou citar para vocês, elas têm tanta personalidade que Jesus fala nelas como se fosse uma pessoa. Jericó, Jerusalém, Nazaré, Zebulon, Belém, Jerusalém. Então, quando Deus fala dessas cidades, quando Jesus fala dessas cidades, ele fala como se fosse uma pessoa, né? Mas qual seria as características históricas e espirituais destacáveis dessas cidades? Tá? Então vamos lá? Vamos. Essas cidades teriam grupos e comportamentos coletivos, né? A primeira cidade que nós encontramos, que é muito falada nela, né, que não é Jerusalém, não é Israel, é a cidade, mas pertencia porque era o Mar Morto, né? É a cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra tinha algumas características, como liberação geral, eram ricos, né, e bem abastados, mas eles eram muito legalistas, muito cheios de leis, e eles oprimiam as pessoas utilizando leis. O problema de Jericó não foi nem tanto as práticas sexuais que ela tinha, que era muito doida, porque isso acontecia em Roma, na Grécia, em outros países, do mesmo jeito que acontecia em Sodoma, acontecia nesses outros países também. Deus não destruiu esses outros países. O problema de Sodominha, é que ela era legalizada. Ela agia sob legalização. Então, quem passava na cidade era ser viciado. Era uma cidade que tem essa problemática. Eles legalizavam o pecado e legalizavam a desgraça e a miséria. Entendeu? No final dos tempos, essa cidade se levantará novamente. A característica de Sodoma não era pobreza, a característica de Sodoma não era falta de comida, eles legalizavam a putaria. Exato. Não foi eu que apaguei não, viu, Stephanie? Eu acho que foi o sistema. Eles legalizavam a putaria, exato. E punia as pessoas que não. É isso que está acontecendo em alguns países, né? Legalizando a interrupção, legalizando isso, legalizando aquilo. Aí mexe com os anjos, porque os anjos vão tratar as cidades da mesma forma que as cidades tratam as pessoas. Entendeu? Toda cidade que legaliza o interrompimento, acaba. Pode ser, países ricos estão se tornando pobres, porque estão legalizando coisas horríveis. Uma das características de Sodoma era essa. Elas eram legais. Tudo lá era na lei. Tudo na lei. E eles obedeciam à lei deles. Por isso que eles queriam transar com os anjos, porque os anjos entraram na cidade dele, e segundo a lei deles, quem entrasse na cidade tinha que ser serviciado sexualmente pelos soldados. Olha só, que lugar horrível, né? Nós estamos se tornando uma Sodoma e Gomorra, não pelas práticas erradas, porque todo mundo erra, todo mundo tem problema, é porque nós estamos legalizando o erro. Você está entendendo? Então, uma das principais características de Sodoma e Gomorra não era nem o troca-troca, treca-treca, porque isso acontecia em Roma, em Grécia, e acontecia com cabra, com vaca, com boi, com poico, né? Era porque eles faziam e legalizavam o que faziam, e quem não fazia o deles era punido severamente. A tal ponto que se você passasse em Sodoma e não fosse viciado, eles pegavam você e matavam. Entendeu? O imposto era pagar com sexo, ou seja, eles iam usar você. E aí, isso aconteceu com os anjos. Solta os anjos! Queremos anjos! Eles têm que pagar o imposto! Eles eram tipo assim, de radical ao erro. É aquela pessoa que quer legalizar drogas, quer legalizar a interrupção, quer legalizar a miséria. Tá entendendo? Droga sempre existiu, a miséria sempre existiu, mas no momento que legaliza, você vai mexer com os territoriais, vai mexer com os anjos, e quem interrompe será interrompido, quem lasca será lascado, o anjo devolve. Todo país que interrompe e legaliza a interrupção, ele sofre penalizações dos anjos.
Mas isso aí, a Bíblia não fala que nós se tornaremos Sodoma e Gomorra, a gente pensa que é só na área sexual. Não, essa área sexual sempre houve, gente. Sempre houve, desde que houve homem na terra, até depois do dilúvio, sempre houve. Agora, a legalização é que preocupa. Sodoma virou um monte de sal. Está lá no deserto, pastor. Sodoma era o rio, era o Mar Morto, né? Ali foi uma bomba atômica dos anjos, né? Ou seja, os anjos diz, né, que eles comam do seu próprio fruto. Então, por vários motivos, uma mulher pode interromper, por vários motivos, só ela sabe a luta, mas no momento que o Estado diz que é obrigado a interromper até 6, 8 meses, ele está legalizando isso aí. Então os anjos dizem, eu vou interromper tua vida também. Interrompe mesmo, tá? Interrompe a economia, interrompe tudo. Então uma das principais características de Sodoma era essa. A outra cidade era, deixa eu ver aqui, cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré merece um destaque. O nome Nazarento significa nojento, desprezível. Vem de Nazaré. Nazaré era uma cidade desprezada. Muitos pastores pregam. Só que eles esquecem que Nazaré era uma cidade que desprezava. Nazaré desprezava tudo, inclusive os seus habitantes. Você queria ser uma pessoa horrenda e desprezada, fosse para Nazaré. Eles não prestavam nem para eles mesmos. Eles quiseram matar Jesus, o único filho dele que teve nome, queriam matar Jesus na facada. Eles tentaram matar Jesus na facada. E Jesus não pôde fazer milagres lá, porque eles não acreditavam, eles eram nojentos. Então, uma das grandes características de Nazaré era esta: ela desprezava todo mundo, e por isso ela era o Seul do mundo. Ninguém dava nada para Nazaré. Nazaré só veio ser alguma coisa com Jesus. Jesus foi quem levantou Nazaré, mas Nazaré rejeitou Jesus, jogou pedra, mandou ele embora, tentou matá-lo, e isso mostrava uma característica da cidade de Nazaré. No final dos tempos também acontecerá isso. As pessoas serão nojentas, elas vão desprezar as outras. Ou seja, só porque eu fumo, eu desprezo quem não fuma. Só porque eu sou assim, eu desprezo quem não é assim. Só porque você não pensa igual a mim, você é desprezado. Então, estamos na política do desprezo. As índices estão contribuindo para isso. Homem desprezando mulher, e já encontramos vários sites de homem acabando com as mulheres, né? Desprezando mulheres, falando mal, e mulheres desprezando o homem, dizendo que homem não presta, que é uma miséria, que é um condenado. E aí, isso é um comportamento nazareno, ou nazarento. O único filho de Nazaré que prestou na história é Cristo. Nazaré era um lugar esquecido e abandonado por todos, inclusive por eles mesmos. Olha que característica interessante de Nazaré que você não sabia. Eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui sobre Nazaré, né? Eles são um bando de frustrados. Mas aí tem vários sites de homem falando mal das mulheres. Aí já tem vários sites de mulheres falando mal de homem. Qual é o futuro para isso, né? Qual é o futuro disso? E aí, o que ganha com isso? Porque Nazaré era uma cidade economicamente destruída. Nazaré era uma cidade organizacionalmente acabada. Nazaré era uma cidade que ninguém queria morar lá. Queria morar no inferno, mas não queria morar em Nazaré. E o comportamento do povo, se você fosse gordo, ele desprezava. Se você fosse magro, você desprezava. Se você fosse de fora, eles desprezavam. Se você fosse de dentro, eles desprezavam. A característica principal de Nazaré é desprezo. Por isso que ela era desprezada. Fique sabendo que Nazaré foi uma das grandes inimigas de Deus, né? Ela não reconheceu, ela é uma cidade horrenda, horrível, né? Na época de Cristo, né? E praticamente não tem nada bom que veio de Nazaré. Quando falaram Jesus Cristo de Nazaré, aí alguém disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está entendendo a filosofia do povo da época? O que está entendendo aí? Quem que vai comentar? Então, uma das grandes características de Nazaré era esta. É isso que muitas índices e muitas doutrinas do diabo estão querendo fazer conosco. Um desprezando o outro. Um
dizendo que o outro é nojento, o homem dizendo que a mulher é nojenta, a mulher dizendo que o homem é nojento, e assim por diante. Filhos não prestam, pai não presta, mãe não presta, nada presta, no final ninguém presta, né? Esse comportamento é um comportamento suicida, porque quem despreza os outros será desprezado. Muitas mulheres estão só, porque desprezam os homens, porque a mãe desprezava. A filha faz o mesmo comportamento da mãe, e assim por diante. A neta também. Quando se fala em homem, se cospe no chão. Então aí fica tudo frustrada, bonita, linda, e ninguém toca. Quem é doido de tocar? Se tocar, morre na língua, né? Então, isso é um comportamento nazarento. Agora, quando alguém disser fulano é um nazarento, você saiba que não tem nada a ver com Jesus. Ao contrário, a cidade que mais odiou Jesus foi onde Jesus cresceu, a cidade de Nazaré, porque ninguém prestava, eles não aceitavam. Não tem família que é assim, né? Se disser fulano virou doutor, ele, ê! Ciclano virou doutor, aí o cara, ê! Mas se disser teu primo virou doutor, meu primo virou doutor, aquele traste. A tua prima virou uma doutora, minha prima virou doutora, aquela trasta. Entendeu? E ela desprezava, e era desprezada, sim. Quando alguém desprezava Nazaré, ela merecia. Nazaré merecia mesmo. Era uma cidade odiosa. Se você fosse gordo, ela desprezava. Se você fosse magro, desprezava. Se você fosse judeu, desprezava. Eles desprezavam os chefes da lei, eles desprezavam todo mundo, né? Por isso que se diz, fulano é um nazarento. Nazarento não tem nada a ver com Cristo. É uma pessoa nojenta, que despreza todo mundo. Despreza se for crente, despreza se for católico, despreza se for gordo, despreza se for magro, né? E é isso que o demônio quer, gerar desprezo, né? A outra característica de outra cidade, isso é uma curiosidade interessante, tá? Você sabe que eu amo história e tem informações privilegiadas. Você nunca tem ouvido falar nisso, então ouva. A cidade de Nazaré, a cidade de Belém. A cidade de Belém era a padaria do mundo daquela época, né? O pão de Israel era feito em Belém. Bet-Elen, casa do pão. Bet-Elen, Betel, casa do pão. Então, o pão era formado em Belém. Cristo nasceu em Belém e foi morar em Nazaré. Belém era um lugar próspero, trabalhador, de pessoas que trabalhavam muito e tentavam dar o melhor. Então, as características de Belém é totalmente contrária da característica de Nazaré. Nazaré nada fazia, tudo desprezava, tinha muita vagabundagem lá em Nazaré. E a Belém não, Belém as pessoas trabalhavam e tentavam fazer tudo direitinho, porque lá era a padaria da época e era rico. Quem fazia pão naquela época era muito rico, né? Então assim, Belém, Bet-Elen, Belém é a casa do pão, onde Jesus é o pão da vida, né? Repulsa pelos próximos, pais, filhos, pessoas, de forma gratuita. Sim, Bruno, você escreveu certo, obrigado. Nazaré tinha uma repulsa de graça. Você não precisava ser ruim para ser desprezado por Nazaré. Você apenas precisava ser você. Ele desprezava. Se você fosse calado, ele desprezava. Fulano é calado demais. Se você falasse, era desprezado. Fosse bonito, só quer ser bonito. Fosse feio, então eles estavam, era deles mesmo. Já Belém não, Belém é uma cidade trabalhadeira, produtora, tinha que dar o tom no pão, alimentava, ele se preocupava com a alimentação de pobres, de ricos. Em Belém não havia fome, Belém era um lugar de abundância mesmo. E é onde tinha comida em fartura. Então, uma das características de Belém era esta, uma característica muito boa, né? Olha, vamos lá. Aí agora a característica de Gadara. A característica de Gadara é os gadarenos. Os gadarenos eram misturados entre judeus e assírios. Gadara era a terra dos demônios, porque tinha muita gente que se endemoniava, até por causa do vírus dos porcos. De vez em quando, uma pocígua em Gadara explodia, porque as pocíguas de Gadara eram nas cavernas. Eles cavavam um buraco, botavam os porcos dentro, e os porcos saíam para pastar, como fosse uma vaca, e depois eles traziam para dentro do buraco. Os porcos passavam a noite todinha cagando e mijando, e formando gás metano.
De vez em quando, uma pocilga daquela explodia. E muitas gentes ficavam endemoniadas. Gadara era uma terra muito rejeitada pelos judeus por causa dos porcos. Porque judeus não gostam de porco, não comem nada que tenha porco. E a característica dos gadarenos era egoísta. Os gadarenos eram extremamente egoístas. É daquele que passa em cima da perna da pessoa e vai olhar se arranhou o pneu. O cara está lá com a perna quebrada no chão e ele não vai olhar para o cara, ele vai olhar para o pneu se o osso da perna do cara furou o pneu. Então, eram miseráveis e eram endemoniados. De vez em quando, ficavam endemoniados, né? Então, uma das principais características que foi exatamente quando, possivelmente, o filho pródigo foi trabalhar, foi em Gadara. Os gadarenos eram tão miseráveis, que se você trabalhasse para um gadareno, ele tinha pena de dar um prato de comer. É totalmente contrário de Belém. Belém você comia que se entupia, né? Você comia que caía para trás. E Gadara era os instintos maus, demoníacos e mesquinhos. Eles eram tão mesquinhos. Como eu falei, tudo indica que o filho pródigo, ele foi trabalhar em Gadara. E não davam comida para eles. Não dava. Ele foi comer a comida dos porcos, que era alfarroba. Algaroba. Alfarroba é um tipo de algaroba. Algaroba se come, é docinha, né? É tão doce que não pode comer muito, não. Então, uma das características de Gadara é que eles eram mesquinhos demais. As pessoas que trabalhavam para um gadareno, né? Eles morriam de fome, eles comiam escondido, eles eram miseráveis e tinham problemas com demônios, né? Olha! Vamos tomar um cafezinho, bora? Olha que coisa! Então, as principais características de Gadara: muitas pessoas tinham problema com demônios, ficavam endemoniadas por causa dos porcos, das fezes dos porcos, do vírus que subia para a cabeça. E eles eram mimi. Sabe o que é miseráveis. Eu acho que eles tinham até pena de cagar. Eles queriam só comer, eles cagavam porque eram obrigados, né? Porque eles eram miseráveis, ficavam com pena de cagar, né? Tem aquela frase, fulano tem pena de soltar para não sujar né? Pronto, os gadarenos. Veja que eles expulsaram Jesus nas pedras, porque Jesus libertou o endemoniado gadareno e os demônios entraram nos porcos, então eles tiveram prejuízo. E no final dos tempos, essa cidade reinará novamente. Seremos tão miseráveis, que a gente não vai ter pena até de enxugar a poupança para não gastar papel higiênico, né? Eles eram sádicos, gostavam de promover o sofrimento. Gadara, ele era miserável, os empregados morriam de fome. Quer estar com fome? Coma a comida dos poicos. Eles eram a principal característica deles, né? Era uma mistura também, né, feita por guerra. Era uma mistura de judeu com assírio, né? Ok? Aí a principal característica de Gadara. Agora vamos para outra cidade, Jericó. Você que não sabia, Jericó tem duas cidades de Jericó. Tem Jericó Velha e Jericó Nova. A Jericó Velha é amaldiçoada. E a Jericó Nova nem é amaldiçoada nem é abençoada. A Jericó Velha, onde estão os muros da velha Jericó. Quem levanta aquele muro e coloca a porta, morre. Está na Bíblia que o rei foi levantar e colocou a porta e morreu. Os filhos morrem. Então, nós encontramos dois tipos de Jericó. Uma Jericó rica, que é essa nova Jericó, cheia de comerciantes, de pessoas ganhando dinheiro, e uma Jericó pobre, cheia de mendigos, prostitutas e pedintes, né? E uma cidade totalmente abandonada que ninguém tem coragem de levantar nada ali, que morre, porque ela foi amaldiçoada por Josué. Deus não mandou Josué amaldiçoar, tá? Mas Jericó ela é amaldiçoada. Jericó Velha. A Jericó Nova tem prédios, tem turista. Na Velha também tem turista, mas não evolui, nunca evoluiu, nunca saiu do lugar, porque Josué amaldiçoou, né? E quem tem poder, né? Josué é um príncipe,
Quando ele amaldiçoou, ficou amaldiçoado. Deus não mandou não, tá? Mas na hora da guerra ele ficou com muita raiva de Jericó e ele amaldiçoou. Se tornou uma terra infrutífera, improdutiva, cheias de pessoas que precisam sempre do governo, né? Você vê que Israel é rica, né? Mas muita gente fica dependendo do governo e fica ali pedindo. Era cheio de pedintes. Todo mundo que tinha problemas ia lá para Jericó pedir, né? Então, uma das características. E outra coisa, Jericó, ela é uma cidade pré-diluviana. Abaixo dos muros que Israel derrubou, tem outros muros maiores ainda. Esses muros maiores ainda eram de cidades pré-diluvianas, de gigantes. Então a característica de Jericó é porque são duas Jericó. Quando você fala Jericó, são duas. Uma amaldiçoada e outra abençoada. Abençoada, rica, próspera, cheia de movimento. E amaldiçoada, ninguém pode mexer. Se mexer, se lasca. Entendeu? Interessante, né? A outra característica que eu venho falando aqui no nosso canal há mais de 2 anos é a característica de Jerusalém. Jerusalém, né? Jerusalém é uma árvore de silício oca. Jerusalém, no passado, era uma grande árvore de 30 quilômetros de altura ou mais. Essa árvore, ela tem uma característica. Veja aí, árvore de silício, Joilson de Assis. A maldição proferida por Josué foi autônoma, individual. Ele era autoridade, sim, ele era autoridade. Deus não mandou ele amaldiçoar, não, mas ele amaldiçoou por algum problema, alguém morreu que ele gostava, né? E aí a cidade ficou... Isso é um grande exemplo que existe maldição. Você chega em Jerusalém, você encontra logo a disparidade. Jericó velha, acabada, cheia de moribundos, e Jericó nova, rica e abastada. E a Jericó velha, quem for o prefeito ou o governador que for levantar Jericó velha, morre, ou morre o seu filho. Então não vale a pena. Tá entendendo? Jerusalém, Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. A Jerusalém seria um tipo de centro espiritual do mundo, onde mora Melquisedeque, onde mora o arcanjo Miguel e onde mora Lúcifer. Existem embaixo de Jerusalém cavernas enormes. Foi aonde Sassaloló, Salomão escondeu os tesouros dele. São cavernas de 30 quilômetros, 40 quilômetros. Jerusalém praticamente é oca, e é onde habitavam os jabuseus e gigantes. Eles falam que essas cavernas foram feitas pelos gigantes, porque eram raízes de árvore, de uma árvore. Jerusalém era uma árvore de silício. Por que outra autoridade não abençoa Jericó e quebra a maldição? É impossível? Gostei. Obrigado, Miriam. Dança Miriam. Você tá bem? Como é que vai, Yaya? Cadê a Yaya que não liga para mim? Olha, Guilherme apareceu. Conga, la conga. Então assim, bem, eu acho que não tem ninguém que tenha mais autoridade do que Josué em Jerusalém. Você e eu, nenhum pastor do Brasil, do mundo, tem essa autoridade de quebrar uma maldição que Josué colocou. Eu acho que para tirar aquela maldição dali, tem que ser alguém de lá. Cristo não tirou? Cristo não tirou. Cristo curou o cego de Jericó, que aquilo era uma dica da restauração da cegueira, né? Mas se Cristo, que foi o maior judeu que já houve na terra, o maior homem que já houve na terra, não tirou, eu acho que homem nenhum pode tirar, não. Porque Josué era o segundo na linhagem de Moisés. Então ele tinha autoridade espiritual o suficiente para entregar ao inferno Jericó, e ele entregou. Então, sobre Jerusalém tem essas características que muitas vezes a pessoa não pensa. Jerusalém é oca, e onde habitava gigantes.
E Jerusalém tem 30, 40 quilômetros de caverna. Por isso que de vez em quando uma piscina estoura e vai para debaixo leva a gente e tudo para debaixo da terra, né? E existe muitos mistérios. Segundo o filme de Mel Gibson, Lúcifer mora lá embaixo. E eu acredito também. Miguel e Arcanjo, cada um tem um escritório. Cada caverna daquela é um escritório. Tem escritório do bem e escritório do mal. Então, uma das características de Jerusalém é que Jerusalém seria inteira. Como o Monte Roraima era uma árvore, o Monte Roraima, o monte que chora, é uma árvore de silício poderosíssima. E Jerusalém era uma árvore de silício poderosíssima. Toda vez que Cristo fala de Jerusalém, fala como se ela fosse uma pessoa ou uma árvore. Em vez de a videira, Jerusalém é conhecido como a videira, né? Os seus brotos. Então, uma característica é essa. A outra é que Jerusalém, ela existia muito antes do cristianismo, do judaísmo. Ali foi um lugar onde Abel matou Caim. Ali foi um lugar onde houve o Borogodó com Lilith. Aquela árvore ali já foi palco de muitas coisas. Ela é primária. Porque Deus podia ter levado os judeus para Roraima, para Manaus. Lá em Manaus você encontra peixe de 2 metros. Você encontra peixe de 200 quilos. Você está entendendo? Mas não, Deus levou Israel exatamente para aquele lugar, porque aquele lugar é Pri-Pri. Sabe o que é Pri-Pri? Mário. Antes do dilúvio, antes do casamento de Adão e Eva, Jerusalém inteira era uma árvore gigantesca, uma árvore de 30, 40 quilômetros que ultrapassava a troposfera, né? E essa árvore era um portal. As raízes dela se transformaram em cavernas enormes, chegando até no Brasil, e por dentro do mar. Eram raízes gigantescas, e existem escritórios de espíritos e anjos embaixo de Jerusalém. A outra característica que está escrita na Bíblia e mostrada é que Jerusalém matava os profetas. Vós que matais os profetas, será cobrado de vós o sangue de Abel, filho de Adão, até Zacarias. Zacarias, possivelmente, o pai de João Batista, que mataram entre o altar e o templo. Quem falou foi Jesus. Até hoje os teólogos ficam debatendo quem foi esse Abel. Esse Abel é Abel. Caim matou Abel em Jerusalém. E depois o último foi Zacarias. Esse Zacarias foi quem? O pai de João Batista. Zacarias, que escreveu o livro de Zacarias, foi um profeta, que Cristo mesmo falou: e vós que mataste os profetas, Zacarias, entre o altar e o templo, será cobrado de vós o sangue. Jerusalém, Jerusalém, vós que matais os profetas que a ti são enviados. Essas palavras que eu estou dizendo são palavras de Cristo. Jerusalém tinha fama de matar todos os profetas que chegavam lá. Quando eles não matavam, eles deixavam como o profeta Jeremias, 22 anos dentro de uma caverna. Então, Jerusalém tem esta fama, tinha esta fama, né? Porque ali tem escritórios do diabo, tem escritórios de Deus. Por isso que é um lugar tão disputado, e é um lugar que não tem uma pedra de ouro, que o ouro dali é o povo dali, né? Não tem pedra de ouro, não tem nada. Se Israel tivesse a riqueza que o Brasil tem, Israel já estava, ela já domina o mundo, né? Mas ela dominava muito mais, muito mais. Então, Jerusalém, a força de Jerusalém é o local magnético, e que ali aconteceram vários acontecimentos antes do dilúvio que não estão escritos, estão só na nossa memória. Pastor, Caim matou Abel e viveram em Jerusalém. Caim matou Abel em Jerusalém, né? E o primeiro sacrifício de Adão e Eva foi em Jerusalém. Caim construiu uma cidade de pedra, mas essa cidade de pedra poderia ser uma das pirâmides, entendeu? Cidade de pedra. Mas não foi lá, não. O sangue que será cobrado seria dos filhos. O sangue seria cobrado, porque nós fazemos parte de uma cidade, então estamos todos interligados. Por isso que tem gente que não tem problema com demônio, tem gente que tem problema com anjo. Então, uma das principais características de Jerusalém é: todos os profetas que você conhece na Bíblia, Jerusalém matou. Todos.
E o diabo gerou falsos judeus. Cristo falou, nem todo judeu é judeu de verdade. O diabo gerou falsos judeus que eram raças de serpentes e que tomaram o domínio de Jerusalém. Por isso que Cristo disse, vós tem por pai o diabo e quereis agradar. Nem todo judeu é judeu de verdade. Entendeu como é a coisa? Eles pegaram o DNA, eles pegaram tudo, mas na verdade são raças de víbora. Porque eles sabem que os judeus iriam dominar o mundo. E eles dominam hoje. Tá? Eles só não querem dar as caras. Então Jerusalém é um lugar babá, batizado. Para você que gostou desse assunto, você coloca assim, mistérios de Jerusalém. Tem alguma pergunta a fazer? E vamos agora para interpretar sonhos. Então, Jerusalém seria um lugar batizado. O que é lugar batizado? É lugar onde aconteceu muitas coisas. E esse lugar ficou energizado. E seria um lugar primário, onde ficam os príncipes. Sabendo que antes de Israel, Melquisedeque não morava em Jerusalém. Melquisedeque só passou a morar em Jerusalém depois. Ele morava no Egito, ele também morou na Índia e morou também na China. Jerusalém é uma cidade batizada. Ela tem muita energia. A força dali e você vê uma cidade daquela que é menor do que a Paraíba, né? Menor do que a capital de João Pessoa. Toca nela para tu ver. É muita gente defendendo Jerusalém. A Nova Jerusalém será postada no lugar dessa atual. Aí é um assunto cumprido. Gostei da pergunta. Miriam Santos. Gostei demais. Mas eu não vou entrar nesse assunto sem poder explicar total. Mas você pode me perguntar amanhã, segunda-feira, ao vivo, e eu respondo a você o que eu acho disso aí. Mas é uma ótima pergunta de Miriam. A Nova Jerusalém será postada no lugar dessa atual? Por que se acendeu os 7 lâmpadas do candelabro em Israel? São 8, né? São 8 lâmpadas. Fernando Bartolomeu, que é judeu cristão, acendeu hoje a última vela, a vela 8ª. Lugar batizado significa energizado, consagrado, pactuado. Exato, Bruno. Lugar batizado significa, escreva aí. Lugar energizado, consagrado e pactuado. Lugares onde houve muitas cenas e muitas coisas importantes. Chamado lugar batizado, né? Batizado com aquela energia. E no final, Cristo morre ali e batiza mais ainda. Quando Cristo morre, há um terremoto e abre a terra, né? Abre a terra. Tem mais alguma pergunta? Pronto. Tem alguma pergunta? Ele foi o principal batismo, foi o sangue de Cristo, né? Mas o primeiro ali, o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, e Cristo falou, será cobrado de vós o sangue de todos os profetas de Abel, então ele mostrou Abel como fosse um profeta, até Zacarias, que mataste entre o altar e o templo. Esse Zacarias podia ser Zacarias, pai de João Batista. Esse Zacarias podia ser Zacarias da Bíblia, livro de Zacarias, ou um outro profeta chamado Zacarias. Lugar consagrado, pactuado e energizado. Exato. Então lá tem muita energia. E tem também chamada doença de Jerusalém, que quando as pessoas chegam em Jerusalém, fica dizendo que é Jeremias, dizendo que é Moisés, tem umas pessoas que endoidecem, né? Porque é muita energia. Eu tenho um desejo muito grande de conhecer Jerusalém pessoalmente, tá? Mas eu tenho informações privilegiadas. Tem gente que já foi lá e não tem essas informações, né? Porque o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, protege Jerusalém? Porque Deus deu ele para os judeus. E ele fica na capital, a cidade mais antiga. E a cidade mais antiga, a capital, é exatamente Jerusalém. Deus deu Miguel para Israel. Miguel é o anjo da guarda de Israel.
O anjo da guardinha é o anjo da guardona. É. Vamos ver aqui. Pronto, é o anjo da guarda. Tem outro, se tiver alguma pergunta, pode falar ao vivo, tá? A chamada doença de Jerusalém, na verdade não é uma doença, é como se fosse uma psicologia. Tem gente que vai para Jerusalém, aí fica dizendo que é um profeta, um treco-treco, assim, um tipo de uma loucura, esquizofrenia, e as pessoas falam que é emoção, né? Que as pessoas passam lá em Jerusalém. E realmente deve ser uma emoção muito grande você andar onde Jesus andou. Lembre-se, andar, viver como Jesus viveu. Andar. Lembre-se que Jerusalém ela foi abandonada depois do ano 70 depois de Cristo, por causa de Barrabás. Barrabás destruiu Jerusalém. Veja aí no nosso canal. Barrabás foi a miséria de Jerusalém. Foi o que o povo escolheu, né? Ter cuidado com isso, né? Aí Barrabás provocou Roma. E Roma lascou Jerusalém. Total. A Jerusalém ficou do ano 70 a quase o ano 500 depois de Cristo abandonada. Segundo os textos, só havia raposas, né? Raposas e só animais vivendo em Jerusalém. Então, nós não sabemos ali muitas coisas. Só depois é que foram estudar para saber onde é que foi isso, onde é que foi aquilo. Mas nós não sabemos. Esse negócio que Jesus pulou aqui, Jesus pulou acolá, Jesus saltou ali, é tudo que algum estudioso deduz. 400 anos é a idade do Brasil. O Brasil não tem nem 400 anos. O Brasil tem 200 anos de Brasil. E tem 500 anos de colonização, né? Então, o Brasil é Brasil, não faz nem 200 anos. Que ele é Brasil mesmo, né? País, né? Faz 200 anos, completou agora. Mas aí, as pessoas dizem, Jesus pisou nessa pedra, aí a pessoa pega na pedra e... Aí é a questão espiritual. Mas ninguém sabe se Jesus pisou naquela pedra. Porque foram 400 anos, quase 8 gerações de 50 anos que abandonaram Jerusalém. Quando Jerusalém começou a voltar a judeus, eles não sabiam de nada. Onde é que estava aquilo, onde é que estava aquilo outro. Agora eles descobriram para os turistas chorar, entendeu? Jesus Cristo mergulhou aqui, João Batista batizou Jesus aqui. Não sabe, eles estão deduzindo. Possa ser que seja e possa ser que não seja. É só uma curiosidade de Jerusalém que eu queria destacar, né? Jerusalém é oca, só que ninguém pode explorar suas cavernas, porque Jerusalém é dominado pelas 3 religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então um fica fiscalizando o outro, e eles não podem entrar nas cavernas. Embaixo do templo tem cavernas enormes. Nosso Brasil é antigo, acompanhou a época, Deus abençoe nosso Brasil. Só Deus sabe. Então assim, 400 anos Jerusalém foi abandonada completamente. Só tem raposas. Mas aí os judeus voltaram com força total, e eles sempre voltam, né? A Jerusalém é a cidade deles. Só que agora Jerusalém ela é solicitada pelos 3, né? 3 povos. Ela é solicitada pelos cristãos, solicitada pelos islâmicos e solicitada pelos judeus. Nenhum abre mão do outro. Os cristãos são mais negociáveis, né? Porém, né? A questão do judaísmo, né? Eles vão derrubar aquele templo ali, porque construíram uma mesquita de Omar, mesmo no lugar do templo de Salomão. E aí tá, essa confusão que já vem há muito tempo, né? Eles querem construir no mesmo lugar. Aí os caras dizem que não dá. Eles têm que dar. E a segunda maior religião do mundo é o islamismo, né? E eles não brincam, não. Então, uma confusão está feita aí mais adiante, né? É só questão de tempo. Porque eles não vão abrir mão do templo de Jerusalém, mas os islâmicos querem que eles construam um templo de Jerusalém em outro lugar, mas eles não querem, eles querem o mesmo lugar. E aí, lá já tem a mesquita, né? A idade de Jerusalém é a mesma idade do Brasil, isso é verdade? Não estou dizendo isso.
Quem é que falou isso? Eu disse que Jerusalém passou abandonada 400 anos. Isso é a idade do Brasil. Eu não estou dizendo que tem... Nós somos muito jovens. O Brasil não tem nem identidade ainda. Jerusalém tem 5.000 anos, 6.000 anos. Então, eles passaram abandonados 400 anos. O Brasil tem 500 anos de colonização e 200 anos de Brasil. Está entendendo? Jerusalém, 400 anos de deserto e abandono, profetizado por Cristo. Foi: vossa casa ficará deserta. É muito poderoso, né? Olha, é muito... Jerusalém, Jerusalém, eu queria vos acolher como a galinha acolhe os seus pintinhos, mas vós não quisestes. A vossa casa ficará deserta. Virão os teus inimigos e pisarão os teus filhos. Levarão como escravos. Eita, que paulada! E aconteceu, gente. O cara pode dizer qualquer coisa de Jesus, mas dizer que Jesus Cristo falou e não se cumpriu, porque exatamente depois que Cristo morreu, 27 anos, não passou nem 30. Depois que Jesus morreu, 27 anos depois que Jesus morreu, aconteceu. Mataram, o sangue deu na canela. Veja aí, né? Jerusalém foi destruída por causa de Barrabás. Barrabás foi terrível contra Jerusalém. Cuidado com Barrabás, gente. Cuidado com Barrabás. Barrabás lascou Jerusalém 400 anos. Isso é uma idade que a gente nem imagina, que a gente não chega nem a 100. Não é verdade? Aí Jerusalém volta. E assim vai. Porque é um lugar batizado. É um lugar batizado. 400 anos Jerusalém abandonada. Ó. Se eu soubesse, eu tinha falado com o Chiquinho para morar lá. Aí já tomava conta, eu ficava rico. Ninguém morava ali, ninguém. Ali foi uma dor muito grande, porque houve muita morte. Mataram todos. Tem Massada, né, mais adiante. Teve gente que comeu seus filhos, né, de tanta fome, principalmente em Massada, né? Então a história foi muito cruel ali, muito, mas Cristo falou: eu queria vos acolher como a galinha acolhe os pintinhos, mas vós não quiseste. Então a vossa casa ficará deserta, vossos filhos morrerão à espada, levarão eles como escravo. Ok? Então são essas características. Veja aí, Mistérios de Jerusalém, Joilson de Assis. Eu trago para vocês informações privilegiadas. Durante o cerco de Jerusalém, pelo general Tito, foi terrível. Veja aí no nosso canal, tá? Foi uma coisa horrível. Eu cheguei a chorar só em imaginar essas situações, tá? E lá você vai encontrar muitas informações privilegiadas.